Fala, time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Chips. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês os melhores jogos e palpites de futebol do domingão, dia 3 de setembro. Sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta vinheta! Bora lá, time, iniciar aqui as análises do domingão. Como vocês podem perceber, o cenário deu uma mudada. Fizemos isso de coração, tentando trazer algo mais bacana aí visualmente para vocês, tudo relacionado ao esporte. Se puder, já dá aquela curtida, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo. Agora vamos começar que o domingão, a grade é longa. Na Holanda, às 7h15 da manhã, tem o jogo do Utrecht contra o Feyenoord. Bora lá, olhando aqui a tabela de classificação, o Feyenoord ocupa a 6ª posição, pega o Utrecht na 16ª colocação. Se a gente olha o histórico desse confronto, é um histórico repleto de gols. 1x1, 3x1, 2x1, 2x1 e 3x2. Ambas marcam em mais de um gol e meio, vem muito forte. Tabela de probabilidades, mais de um gol e meio, 85%. Ou seja, eu gosto já em pré-live desse mais de um gol e meio com odd de 1,16 para compor no bilhete. Correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,58. E olhando aqui as duas equipes, tecnicamente o Feyenoord é mais time e é o atual campeão holandês. Odd de 1,65 dá para pensar também em Feyenoord empate a nula. Fechou? Às 8 da manhã, o bicho vai pegar na Escócia. A gente tem Rangers versus Celtic. Time, puxando aqui o histórico do confronto, das 5 últimas partidas na casa do Rangers, vamos lá. 3x0, 1x0, aí 2x1, 2x2 e 2x1. Ou seja, mercado de gols é forte no clássico, tá certo? Então, eu gosto bastante desse mais de um gol e meio com odd de 1,20 para a gente colocar num bilhete duplo. Correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,52, 1,50. Em pré-live, eu não vejo o favorito, acho um clássico extremamente equilibrado. Outro mercado que é interessante para a gente operar, mercado de escanteios. São duas equipes que produzem muitos cantos. O Rangers, 7 por partida e o Celtic, 6,8. Jogam para frente, não saem os gols, saem os escanteios. Então a gente pode pensar aqui para o Rangers fazer mais do que um escanteio, para o Rangers fazer mais do que 2 escanteios e a mesma lógica para o lado do Celtic, tá bom? Como é um clássico, eu também gosto de mercado de cartões. O Rangers tem uma média de 1,8, o Celtic 1,3. O Juiz com uma média de 2,8. As médias não são tão altas, mas é um clássico para cada equipe receber pelo menos um cartão. E eu falei no começo das análises do mais de um gol e meio, over no 1,5, 80% em pré-live, tá legal? Mais de um gol e meio, escanteios para os dois lados e um cartãozinho para cada equipe. Fechou? 9h15 da manhã, na Suíça, tem o jogo do Servette contra o Young Boys. Bora lá. Eu tenho aqui duas equipes extremamente ofensivas que geralmente produzem jogos com gols, tá? Olha o Servette dos 5 últimos jogos. Todas as partidas com mais de um gol e meio e ambas marcam. Young Boys, como visitante, vem numa tocada muito forte para gols também. 4 batendo com facilidade o mais de um gol e meio. E é o que eu vou tentar buscar aqui nessa partida. Entrada mais conservadora, mais de um gol e meio, odd de 1,19. Pega essa odd e coloca no bilhete duplo. É um caminho. Correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem. Odd de 1,51, 1,50. Tabela de probabilidades, mais de um gol e meio, 90% de chances. Probabilidade lá em cima, tá? Pra gente ver pelo menos 2 gols. Dá para garantir que vai ter gol aqui? Não, não dá. Isso aqui é futebol. Portanto, mantenham sempre gestão de banca. E nessa partida, quem puder, fica muito esperto no primeiro tempo. Over 1000 gol HT. Tem 80% de chances de já sair um gol no primeiro tempo. Ou seja, jogo em alta intensidade, pressão, chute a gol, escanteio. O gol ali, um golzinho, over 1000 gol HT com odd acima de 1,50, dá para tentar também. Fechado? 9h30 da manhã, na Holanda, vulgo Países Baixos, a gente tem jogo do Sittard contra o Ajax. Bora lá, time! Eu tenho aqui o Ajax, mesmo fora de casa, um time bem favorito, tecnicamente possui um elenco mais forte, né?
Se a gente puxa o histórico desse confronto, das 5 últimas partidas, o Ajax venceu 4 e tivemos apenas um empate. Todos os jogos com mais de 1,5 gols. Ou seja, em pré-live, Ajax favorito. Vamos dar uma olhadinha na odd. Odd de 1,40, a odd não é das melhores, né? O mercado sabe que o Ajax é favorito. Talvez aqui, uma entrada interessante, vá em aba especiais para o Ajax vencer um dos tempos. Aí o Ajax precisa ganhar o primeiro ou o segundo tempo. Pega essa odd e coloca numa dupla. Ou ao vivo, se essa odd passar aqui de 1,50 para cima e o Ajax melhor no jogo, dá para tentar alguma coisa a favor do Ajax com essa odd acima de 1,50 também. Vimos que mercado de gols vem muito forte, mais de 1,5 gol, a odd é apenas de 1,13. O mercado também sabe que a probabilidade de saírem muitos gols aqui é muito alta, né? Aí você pode trabalhar com mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos para melhorar um pouquinho essa odd. Eu trago aqui tabela de probabilidades. A chance da gente ver aqui 2 gols nesse jogo em pré-live é de 90%. Fica também atento no primeiro tempo, over meio gol HT, 70% de probabilidade. Outro mercado que eu gosto é o mercado de escanteios. O Citard em casa tem uma média de 3,7 e o Ajax como visitante 6,4. O Ajax mesmo fora de casa, acredito que tenha mais posse de bola e vai agredir mais. Sendo assim, dá para pensar também numa race 3 cantos a favor do Ajax. Qual que é o risco dessa entrada? 5, 10 minutos de jogo, o Ajax vai lá e pum, faz 1-0. Aí automaticamente a pressão cai, tá? Ajax favorito, jogo para gols, race 3 cantos a favor do Ajax. Fechou? 10 da manhã, Inglaterra, Premier League, tem o jogo do Liverpool contra o Aston Villa. E bora! Olhando aqui a tabela de classificação, o Liverpool na 4ª posição, pega o Aston Villa, 7º colocado. O Liverpool em casa, dos 5 últimos jogos, venceu 3, empatou 1, perdeu apenas uma partida. Tudo bem que temos vários amistosos. O Aston Villa ganhou 4 e perdeu apenas uma. As duas equipes vêm numa tocada boa para gols, tá legal? No histórico, 5 jogos, o Liverpool venceu 1, 2, 3, 4 e tivemos apenas um empate. Dos 5 últimos jogos, 4 deles batendo pelo menos mais de 1,5 gols. Time, o Liverpool tecnicamente tem um bom time, joga em casa, é favorito? Sim. Odd de 1,71 e 65, Liverpool empate anula. Eu vou colocar o empate anula porque o Aston Villa vem jogando bem, tá legal? E já vou aproveitar, já que eu falei que está jogando bem, talvez aqui para mercado de finalizações. O Aston Villa tem o Watkins e pelo Liverpool tem o Salazinho da massa, tá bom? Mercado de gols eu também gosto, mais de 1,5 gol, a odd é baixa, 1,13. Mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. A probabilidade para a gente ver aqui pelo menos 2 gols é de 80%. Mercado de cantos, o Liverpool tem 6,4, o Aston Villa 5,2. Eu acredito que jogando em casa, o Liverpool deve ter um começo de jogo com mais posse e agredir mais. Sendo assim, uma race 3 cantos para o Liverpool também pode ser uma alternativa. Mercado de cartões, o Juizão tem 4,3 de média, o Liverpool toma 2, o Aston Villa 1,7, um cartãozinho para cada equipe. Liverpool, empate anula, jogo para mais de 1,5 gol, race 3 cantos Liverpool, um cartão para cada equipe. Meio-dia, Noruega, tem o jogo da maquininha de gols Brann pegando o Sarpsborg. Bora lá, time. Jogos do Brann na Noruega geralmente são jogos muito bons para mercado de gols, tá legal? Se a gente olhar esse histórico, olha isso. 2-1, 1-1, 2-1, 2-0 e 1-0 que sai um pouquinho da tendência. Então é uma forte probabilidade aqui para a gente ver pelo menos 2 gols no confronto. Mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. O problema é que o mercado sabe disso e dá odds bem esmagadas. O ambas marcam também é interessante, mas a odd também é baixa. Eu vou mostrar uma alternativa que pode ser interessante, tá legal? Mais de 1,5 gol, 90%, como eu falei para vocês. Odd baixa. Ao vivo, quem puder monitorar essa partida, talvez pegar um golzinho no primeiro tempo, se der tempo. A gente tem 95% de probabilidade para já ver um gol no HT, que é o primeiro tempo. Ou seja, qual que é a dica? Gol demorou para sair, over meio gol acima de 1,50 de odd,
Aí a gente tenta pegar esse golzinho se o jogo estiver em alta intensidade, claro. Fechado? Meio-dia na Áustria tem o jogo do Red Bull Salzburg contra o Rapid Viena. Bora lá, time! O Red Bull Salzburg na Áustria é um time que geralmente levanta os canecos, tá legal? Se a gente puxa aqui o histórico do confronto, se liga nisso. 2-1, 1-1, 2-1, 2-0 e 2-0. O Salzburg geralmente levando a melhor e a gente tem aqui o mais de 1,5 batendo com facilidade. Aqui eu não vou enrolar. Para quem quiser buscar mercado de resultados, pré-live, Salzburg empate anula, até porque a gente tem uma odd de 1,50. Ao vivo, o Salzburg amassando, dá para pensar na vitória seca. Mercado de gols eu vou aqui. Mais de 1,5, odd de 1,19, pega essa odd e coloca num bilhete duplo. Fechou? Meio-dia e 30 na Alemanha, Bundesliga, tem o jogo do Union Berlin contra o RB Leipzig. Bora lá, time. Tabela de classificação. Eu tenho o Union Berlin na 4ª posição, o Leipzig 10ª colocação. Puxando aqui mercado de gols, são duas equipes que vêm numa tocada over gols, fazendo jogos com muitos gols, e o histórico só reforça isso, né? 2-1, 2-1, 2-1, 4-0 e 1-1. Mais de 1,5 gol, 5 de 5, ambas marcam 4 de 5. É o que eu vou buscar aqui em pré-live, tá legal? Mercado de gols. Mais de 1,5 gol, odd de 1,30, coloca na duplinha, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem. Odd de 1,73, 1,70. Fechou? Meio-dia e 30, voltando para a Inglaterra Premier League, tem o jogo do Arsenal contra o Manchester United. Bora lá, time. Tabela de classificação, o Arsenal vem na 5ª posição, pega o United na 8ª colocação. Na Race, a gente tem alguns amistosos, tá legal? Mas o United fora de casa vem perdendo bastante. Puxando o histórico, o mais de 1,5 gol dentro do histórico bateu aqui em 4 de 5. Com relação a quem leva a melhor, dos 5 últimos jogos, o Arsenal venceu 3, tivemos um empate e apenas uma vitória para o United. Ou seja, jogando em casa, um leve favoritismo para a equipe do Arsenal. Vamos dar uma olhadinha aqui nas odds. Odd de 1,75, 2,15. Dá para pensar alguma coisinha aqui a favor do Arsenal, apesar que eu vou falar, hein? Acho um jogo bem equilibrado. Eu acho que uma entrada mais tranquila, né? Mais segura para vocês é o mais de 1,5 gol, com odd de 1,18 para colocar numa dupla, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,50. Para quem curte mercado de finalização, chute a gol ou mesmo gol, tem o Rashford pelo lado do United e pelo lado do Arsenal, eu gosto bastante do Odegaard, tá legal? Meio-dia e 30 na Suécia, jogo dele, Malmo Safadão pegando o Göteborg. Vamos à análise. Bora lá, time. Seguinte, o Malmo joga em casa contra o Göteborg. É favorito? Sim. Só que eu não gosto dessa odd. Odd de 1,40 pro Malmo Safadão. Por que Malmo Safadão? Porque ele gosta de aprontar. Então, assim, ao vivo, o Malmo melhor no jogo, odd mínima de 1,50 para cima, aí a gente pode até pensar em algo a favor do Malmo, tá legal? Em pré-live, eu vou buscar com vocês mercado de cantos. O Malmo em casa produz muitos cantos. Ele tem uma média de 7,7, enquanto que o visitante 4,9. Joga em casa, acredito numa pressão inicial e mais posse de bola, então dá pra gente pensar aqui numa race 3 cantos a favor do Malmo. O que é uma race 3 cantos? O Malmo fazendo 3 escanteios, primeiro que o time visitante, tá legal? Outra alternativa que pode ser interessante, final do primeiro tempo, jogo ainda 0-0, ou o Malmo perdendo, dá pra tentar pegar o canto asiático, o canto limite, tá legal? Pré-live, race 3 cantos a favor do Malmo. 13h30 Espanha, La Liga, Atlético de Madrid versus Sevilha. Vamos! E bora! Tabela de classificação, Atlético de Madrid vem na 2ª posição, fez 3 partidas, ganhou 2, empatou outra. Vai pegar o Sevilha, que iniciou o campeonato aqui muito mal. 3 jogos, 3 derrotas. Aí a gente pode pensar que o Atlético de Madrid jogando em casa é favorito. Eu só não gosto da odd, né? Odd de 1,45, se bem que a gente tem odd de 1,51. Aí dá até para pensar em Atlético de Madrid, empate anula. Pré-live, pega essa odd e coloca na dupla. Ao vivo, o time da casa amassando o visitante, que só perde até o momento, dá para tentar alguma coisa também com odd acima de 1,50, tá legal? Eu também gosto aqui de mercado de gols. Se a gente olhar o histórico do confronto, 1-1, 6-1, 1-1, 2-0 e 2-2. Todas as partidas batendo pelo menos
o mais de 1,5 gols. E quando eu vou aqui para a tabela de probabilidades, mais de 1,5 gols, 85%. Vamos dar uma olhadinha na odd? Mais de 1,5 gols, ou seja, 2 gols na partida, odd de 1,25, uma odd bacana para um bilhete duplo, tá bom? Campeonato espanhol, eu também gosto de cartões. O Juizão tem uma média de 4, Atlético de Madrid 1,6, Sevilha 3,1. Um cartãozinho para cada equipe. Fechou? 13h30, Itália, Mamma Mia, jogo da Inter de Milão contra a Fiorentina. Bora lá, time, é o seguinte. Aqui, a Inter de Milão jogando em casa, Giuseppe Meazza contra a Fiorentina, eu acho sim ela favorita. Tem uma equipe tecnicamente superior. E a gente tem uma odd em pré-live de 1,69, 1,65. Então não vou enrolar. Eu vou buscar aqui Inter de Milão, empate anula. Pega a odd e coloca na dupla. Ao vivo, a Inter amassando, dá para pensar na vitória seca. Fechou? 14 horas em Portugal, tem o jogo do Porto contra o Arouca no Estádio do Dragão, Casa do Porto. Bora lá. Aqui também não tem muito o que inventar, né, time? O Porto tecnicamente é uma equipe superior, é uma equipe que briga por títulos, geralmente no Campeonato Português, vai enfrentar o Arouca. Sem dúvida alguma, em pré-live é favorito. Odd de 1,29. Pega essa odd e coloca numa dupla. Trazendo aqui para vocês o histórico do confronto, olha isso. 4-0, 5-1, 3-0, 3-0, somente uma derrota do Porto em 2016, 2-1 para o Arouca. Todos os jogos batendo pelo menos mais de 1,5 gols. Então eu já passei a primeira tendência aqui, né? Vitória do Porto, com aquela odd para colocar numa dupla. Se você quiser melhorar um pouquinho essa odd, talvez um handicap asiático -1 para o Porto. Aí se o Porto vencer por 1 gol de diferença, você já tem um reembolso. O Porto vencendo por 2 ou mais gols de diferença, é green na operação. Também gosto aqui em mercado de gols, em virtude do cenário histórico, desse mais de 1,5 gols, odd de 1,19 para colocar num bilhetinho duplo. E obviamente que jogando em casa, acredito que a pressão inicial seja da equipe do Porto. Se o gol não sai, saem os escanteios. Race 3 cantos para o time da casa. O Porto fazendo 3 escanteios, primeiro que a equipe do Arouca. Fechou? 14h30 na Noruega, a gente tem jogo do Rankan contra o Bodo Glimt. E bora, tabela de classificação, o Bodo Glimt vem na primeira posição, 44 pontos, pega o Rankan, 11ª colocação. Se a gente olhar o histórico desse confronto, a gente tem aqui 2 vitórias para o Bodo Glimt e são 3 empates. 3 jogos batendo pelo menos o mais de 1,5 gols. Jogos do Bodo Glimt, eu gosto bastante de operar em mercado de gols, tá legal? Tentar um golzinho talvez no primeiro tempo, mais de 1,5 gols, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. O mais de 1,5 gols tá pagando uma odd baixa, 1,14, mas aí você sobe para mais de 1,75, 2 gols asiáticos para melhorar essa odd e coloca aí num bilhete duplo. Obviamente que mesmo jogando fora de casa, a equipe do Bodo Glimt tecnicamente é superior. Odd de 1,50, Bodo Glimt, empate anula. Tabela de probabilidades, mais de 1,5 gol, 90% de probabilidade para a gente ver aqui pelo menos 2 gols nesse confronto, tá bom? 15h45, França Ligue 1. Eu tenho o jogo do Lyon contra o Paris Saint-Germain. Bora lá, tabela de classificação, Paris Saint-Germain na 8ª colocação, pega o Lyon, vice-lanterna. Lyon fez 3 jogos, perdeu 2, empatou outra. A hora que eu venho aqui para o histórico do confronto, 5 jogos e o Paris venceu 1, 2, 3, 4 e tivemos um empate. Mercado de gols dentro do histórico, mais de 1,5 gol, bate 3 de 5. Time, eu vejo aqui um cenário para o Paris Saint-Germain quando o Mbappé está em campo. Aí o Paris Saint-Germain é uma outra equipe. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se o Mbappé jogar como titular, e eu acredito que jogue, eu vou buscar alguma coisa a favor do Paris Saint-Germain. Odd de 1,57, Paris Saint-Germain empate anula, ao vivo, o Paris amassando, eu tento até uma vitória seca. Até porque o principal jogador aqui do Lyon, que é o centroavante Lacazette, não vai jogar. Suspensão por cartão vermelho, tá legal? Então eu acredito que seja isso. Mbappé em campo, Paris Saint-Germain empate anula, ao vivo, alguma coisa a favor do Paris Saint-Germain. E se o Mbappé estiver em campo, é um excelente jogador para finalização, chute a gol ou mesmo gol. Fechou? 15h45, retornando para a Itália, eu tenho o jogo do Empoli contra a Juventus.
Bora lá, tabela de classificação, a Juve vem aqui na sexta posição, 2 jogos, 1 vitória, 1 empate. Pega o Empoli, que é o lanterninha da competição até o momento, 2 jogos, 2 derrotas. Tecnicamente, a Juve tem uma equipe superior e quando eu venho aqui no histórico, dos 5 últimos jogos, a Juve venceu 4, perdeu apenas uma partida. Ou seja, mesmo fora de casa, eu acho que dá pra gente tentar alguma coisa a favor da Juve, até porque a odd é de 1,72, 1,65. Juventus, empate anula. Pega essa odd e coloca numa dupla. Outro mercado que eu gosto aqui, mercado de cartões. O Juizão tem uma média de 4,4, Empoli 2,2, Juve 2. Um cartãozinho para cada equipe. Fechou? 15h45, Turcão da Massa, Turquia. Tem o jogo do Ankaragucu contra o Fenerbahçe. E bora, tabela de classificação, o Fenerbahçe vem aqui na segunda colocação, 2 jogos, 2 vitórias, pega o Ankaragucu e vem na 15ª colocação, 3 jogos, ainda não venceu, 1 derrota, 2 empates. Puxando aqui o histórico desse confronto, mesmo fora de casa, o Fenerbahçe geralmente levando a melhor. Venceu 1, 2, 3, tivemos 1 empate, somente 1 vitória para o time da casa. Percebam que dentro do histórico, todas as partidas batendo pelo menos mais de 1,5 gol. Tabela de probabilidades, mais de 1,5 gol, 85%, probabilidade bem alta. Vamos dar uma olhadinha primeiro aqui no mais de 1,5 gol, quanto está pagando. Odd de 1,20, pega essa odd, coloca numa duplinha, pode ser uma boa alternativa. Mesmo fora de casa, acredito que o Fenerbahçe possa conseguir um bom resultado. Odd de 1,74, 1,70, Fenerbahçe, empate anula. Fechou? 16 horas, retornando para a Espanha, La Liga, tem o jogo do Osasuna contra o Barcelona. Bora lá, tabela de classificação, o Barça vem aqui na 4ª posição, 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate. Osasuna, 10ª colocação, meio de tabela, 1 derrota e 2 vitórias. Quando eu puxo o histórico do confronto, dos 5 últimos jogos na casa do Osasuna, o Barça venceu 1, 2, 3 e tivemos 2 empates. Ou seja, mesmo jogando fora de casa, o Barcelona geralmente levando a melhor. A gente tem uma odd aqui para o Barça de 1,70 a 1,65. Barcelona, empate anula. Pega essa odd e coloca numa dupla. Pelo histórico, se alguém quiser operar aqui para mais de 1,5 gol, eu também acho interessante. Odd de 1,27 para compor aí no seu bilhete, tá bom? Espanha, eu gosto de operar em mercado de cartões. O Juizão tem uma média de 4,7, Osasuna 1,6, Barcelona 2,2. Um cartão para cada equipe. Barcelona empate anula, mais de 1,5 gol, um cartão para cada equipe. Fechou? Portugal, 16h30, jogo do Braga contra o Sporting. Bora lá, time. Seguinte, Braga e Sporting, eu acho um confronto extremamente equilibrado. Eu não vou enrolar, aqui eu vou buscar mercado de gols, tá legal? Tabela de probabilidades para mais de 1,5 gol, 80%. Vamos dar uma olhadinha aqui quanto está pagando esse mais de 1,5 gol. Odd de 1,26, uma odd bacana para colocar num bilhete duplo, correndo um pouco mais de risco. Para ambas as equipes marcarem, odd de 1,65. Outro mercado que eu gosto aqui em Portugal, mercado de cartões. O Juizão tem uma média de 5 cartões por jogo, Braga 2,1, Sporting 1,4. Eu vou buscar um cartão para cada equipe, tá legal? 23 horas na terra do Tio Sam, MLS. Eu tenho aqui Los Angeles FC versus o Inter Miami, que é o time do Messi. Bora lá. Time, a galera até brincou com a gente aqui. Pô, Marcos, você zicou o último jogo do Inter Miami. Não, eu não ziquei. O time vinha numa sequência absurda over goals, né? Em algum momento ia rolar um placar magro e acabou rolando um 0-0. Mas não significa que o Inter Miami deixou de ser over. Eu ainda acredito muito aqui em jogos do Inter Miami, em jogos para gols, tá legal? Tanto que, novamente, eu venho buscar esse mais de 1,5 gol. Em pré-live, 85% de chances para a gente ver aqui pelo menos 2 gols nesse confronto, tá? Odd do mais de 1,5 gol, 1,19. Pega essa odd e coloca numa dupla. Outra alternativa, para quem estiver monitorando ao vivo essa partida, é buscar um gol já no primeiro tempo. 80% para a gente ver um golzinho no primeiro tempo. Então, over 1.000 gol HT com odd de 1,50 para cima também pode ser uma boa entrada se o jogo estiver em alta intensidade. Pressão, chute a gol, escanteio. Fechou? Bora lá, time. Vamos falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro. Vou trazer
todas as partidas para vocês, tá bom? Começando às 11 da manhã em Porto Alegre, eu tenho aqui Grêmio versus Cuiabá. Bora lá, tabela de classificação, o Grêmio vem aqui na terceira posição, Cuiabá meio de tabela, 10ª colocação. Grêmio em casa, 3 vitórias, 1 empate, apenas 1 derrota. Grêmio manda bem jogando em casa. Mercado de gols, o menos de 3 gols e meio, under 3,5, bate aqui 5 de 5, tá legal? Cuiabá como visitante oscila, 3 derrotas, 2 vitórias. Mercado de gols, menos de 3 gols e meio, novamente, batendo aqui em 5 de 5. Ou seja, eu já vejo 2 possíveis cenários. Algo a favor do Grêmio, até porque joga em casa. Odd do Grêmio aqui, 1,62, 1,68. Grêmio, empate anula. Para mercado de gols em pré-live, eu gosto do menos de 3 gols e meio, under 3,5, odd de 1,28. Uma boa odd para colocar num bilhete duplo. Trazendo aqui tabela de probabilidades, menos de 3 gols e meio, 85%. Se alguém quiser operar para mais de 1 gol e meio, tem 75%, tá bom? Mercado de cantos, o Grêmio tem uma média de 6,4, Cuiabá uma média de 4. O Grêmio joga em casa, acredito que vai ter pressão no começo do jogo, acredito que a posse de bola seja maior para a equipe do Grêmio no começo da partida. Race 3 cantos a favor do Grêmio. O Grêmio fazendo 3 escanteios, primeiro que o Cuiabá. Mercado de cartões, Juizão 5,9, Grêmio 2,1, Cuiabá 3,1. Um cartão para cada equipe. Fechou? 16 horas, baita clássico paulista dentro do Campeonato Brasileiro. Jogo na Neoquímica Arena, Corinthians versus Palmeiras. Bora lá, tabela de classificação, eu tenho o Palmeiras, vice-líder do Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Corinthians na 13ª colocação. Puxando o race, Timão em casa, 4 vitórias, 1 empate, Corinthians em casa manda bem. Mercado de gols, o mais de 1 gol e meio, bate aqui em 4 de 5. Palmeiras jogando como visitante, muito forte. 4 vitórias, apenas 1 derrota. Mercado de gols, mais de 1 gol e meio, 4 de 5 novamente. E no histórico, dos 5 últimos jogos na Neoquímica, 4 deles batendo pelo menos mais de 1 gol e meio. Time, eu vou pelo histórico e pela race apresentada até o atual momento, tá certo? Mais de 1 gol e meio, odd de 1,47. É uma belíssima odd. Isso aqui, 5, 10 minutos de jogo, já bateu de 1,60 para cima. Jogo em alta intensidade, mais de 1 gol e meio com odd de 1,60 para cima, pode ser uma boa alternativa, tá bom? Com relação a favoritismo, é um baita clássico, né? Aqui não tem favorito, tá certo? O Palmeiras pode estar no melhor momento, mas o Corinthians joga em casa, ao lado da fiel torcida, e aí tudo se equilibra. Para buscar mercado de resultados, eu deixo para o ao vivo. Trazendo aqui para vocês também mercado de cantos, o Corinthians tem 4,6 de média, o Palmeiras 5, e mercado de cartões não poderia deixar de fora. Apesar que o Daronco, ele dá uma economizada muitas vezes, tá? A média é de apenas 3,9, o Corinthians toma 2 por partida, Palmeiras 2,3. É um baita clássico, pelo menos um cartão para cada equipe. Daronco, não vai sacanear aqui, hein? É isso aí, tá bom, time? Mais de 1 gol e meio e um cartãozinho para cada lado. O mercado de resultados a gente deixa pro ao vivo. 16 horas no Rio de Janeiro, a gente vai ter Fluminense versus Fortaleza. 2 equipes que na semana passaram de fase. O Flusão tá na semifinal da Libertadores e o Fortaleza na semifinal da Copa Sul-Americana. Bora lá, time! Tenho aqui na tabela de classificação Fluminense na 5ª posição, Fortaleza 8ª colocação. Race apresentada, Fluminense em casa muito forte, 5 jogos, 5 vitórias, mercado de gols o mais de 1 gol e meio bateu em 4 de 5. Fortaleza como visitante oscila, 3 vitórias, 2 derrotas, mercado de gols mais de 1 gol e meio, 2 de 5. Aqui em pré-live, o que eu busco com vocês? Algo a favor do Fluminense, até porque em casa vem numa tocada muito forte, tá certo? Vem com a moral lá em cima, ganhou do Olímpia mesmo fora de casa e a gente tem uma odd de 1,83, 1,85. Fluminense, empate anula, pode ser uma alternativa. Mercado de gols, jogos do Flu, do Diniz, que é um cara que põe o time pra frente. Fortaleza também é uma equipe que gosta de balançar as redes, mais de 1 gol e meio, odd de 1,36. E por jogar ao lado da sua torcida, a gente também pode pensar aqui numa race 3 cantos a favor do Fluminense.
Fluminense empate anula, jogo para mais de 1,5 gol, Race 3 cantos para o Flusão. Fechou? 18h30, Belo Horizonte, Campeonato Brasileiro, América Mineiro versus Santos. Bora lá, time. Tabela de classificação, a gente tem duas equipes aqui em situação complicada. O Santos, 17ª colocação, América, última posição. Ambas dentro de zona de rebaixamento. Vamos dar uma olhadinha na Race. O América em casa perdeu 3, empatou 1, ganhou apenas um jogo. Mercado de gols eu gosto. Mais de 1,5 gol e ambas marcam 4 de 5. O Santos como visitante vem mal. 5 jogos, 5 derrotas. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 4 de 5. Time, eu vou falar uma coisa para vocês e com todo o respeito aqui às duas equipes. Eu não sinto segurança em puxar a vitória para nenhum dos dois lados em pré-live. Time, aqui eu vou trabalhar em mercado de gols, tá legal? O mais de 1,5 gol chama a atenção. Tabela de probabilidade 75%. E quando eu venho aqui para a odd, o mais de 1,5 gol está pagando para a gente uma odd de 1,40. Uma boa odd. De duas uma, ou pega essa odd, coloca numa dupla, ou se você puder, deixa o jogo começar. 10, 15 minutos. Se esse gol ainda não saiu, a odd vai subir. Vai para 1,50, 1,60. Jogo em alta intensidade, aí você pega esse mais de 1,5 gol com uma odd acima de 1,50, 1,60. Pode ficar uma entrada ainda melhor, tá bom? Também voltando aqui para mercado de cartões, como são duas equipes que estão dentro de zona de rebaixamento, acho que vai ser um jogo nervoso. O Juizão tem uma média de 4,1, o América Mineiro 2, o Santos 2,2. Pelo menos um cartão para cada equipe. Fechou? 18h30, eu tenho aqui Bahia versus Vasco. Bora lá. Tabela de classificação, eu tenho o Bahia na 16ª posição e o Vasco 18ª posição. Duas equipes aqui, ó, o Bahia muito próximo de zona de rebaixamento e o Vasco dentro do Z4, né? Race apresentada, Bahia em casa, 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Mercado de gols mais de 1,5 gol eu gosto, 4 de 5. Vasco como visitante vem mal, 4 derrotas, 1 empate, nenhuma vitória. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 4 de 5. Histórico, todas as últimas 5 partidas na casa do Bahia bateram mais de 1,5 gol. O Bahia venceu 4, tivemos 1 empate, nenhuma vitória para o Vasco. Já vejo aqui 2 cenários. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, odd de 1,40. É a mesma lógica que eu usei para América e Santos. Quem puder levar para o ao vivo fica ainda melhor. Deixa o jogo começar, 5, 10 minutos, se o gol não sai, a odd sobe. Jogo em alta intensidade, você busca o mais de 1,5 gol, com odd acima de 1,50 a 1,60. Probabilidade para 2 gols nesse jogo, 85%. O Bahia em casa, sim, tem um leve favoritismo. No histórico, geralmente vem melhor e pega um visitante que perde bastante. Odd aqui do Bahia de 2,15. Talvez Bahia empate anula, dupla hipótese para o Bahia. Outro mercado que eu gosto aqui, mercado de cartões. Juizão 4,6, Bahia 3,2, Vasco 2,8. Pelo menos um cartão para cada equipe. Mercado de finalização, chute a gol ou mesmo gol. Pelo lado do Bahia, Tassiano e Cauli. Pelo lado do Vascão, o argentino Verratti. Fechou? 18h30, Belo Horizonte, jogo do Cruzeiro, a Raposa pegando massa bruta, Red Bull Bragantino. Bora lá, tabela de classificação, Red Bull Bragantino, 6ª colocação, pega o Cruzeiro, 12ª posição. Race apresentada, o Cruzeiro empatou 3, perdeu 1, ganhou outra, empata bastante jogando em casa. Mercado de gols bem magro, tá? 1-1, 0-0, 1-0, 0-0, 1-0, bem under, poucos gols da Raposa em casa. Red Bull Bragantino, apenas 1 vitória, 2 derrotas, 2 empates. O Red Bull Bragantino já vem numa tocada over gols, né? O mais de 1,5 gol bateu aqui em 4 de 5. Time, quando eu tenho uma divergência em mercado de gols, eu levo pro ao vivo, tá? Até porque o Cruzeiro vem numa tocada under e o Red Bull Bragantino over. Ou seja, qual tendência que vai ser respeitada na partida? Ao vivo, a gente sente e de repente faz alguma entrada aqui em mercado de gols, tá bom? O que eu trago para vocês? Primeiro, para ajudar aqui na tomada de decisão, mercado de gols, mais de 1,5 gol, 50%, é baixo, e menos de 3,5 gols, 90%. Ou seja, pela tabela de probabilidades, o menos de 3,5 gols vem mais forte, tá? O que eu gosto aqui dessas duas equipes é mercado de escanteios.
O Cruzeiro tem uma média espetacular de cantos jogando em casa, 10,10 cantos por partida de média, e o Red Bull Bragantino fora 5,3. Tudo leva a crer que teremos um jogo aqui para escanteios, tá bom? Então dá para pensar aqui talvez num escanteio de 0 a 10 minutos. Pelo lado do Cruzeiro, a gente tem 90% de chances disso acontecer. Sai um escanteio no primeiro tempo de 0 a 10 minutos. Marco, como é que faz essa entrada? Vai em aba escanteios ou minutos e aí você puxa aqui para sair um escanteio de 0 a 10 minutos. Em criar aposta também dá para fazer, tá bom? Vamos lá, mercado de cartões, Juizão 5,6, Cruzeiro 2,1, Red Bull Bragantino 2,9, pelo menos um cartão para cada equipe. Fechado? Mercado de cantos aqui eu acho que é a grande sacada. Time aí, apenas trazendo uma informação para vocês, às 20h30 teríamos São Paulo e Curitiba, mas essa partida foi adiada, tá bom? Bora lá, time, hora mais aguardada aqui do vídeo, hora do bilhetinho, e eu sempre venho falando, né? Ainda não faz parte do grupo VIP? Tá marcando bobeira. Sabadão, grade gigantesca, domingo também uma baita grade. Chega junto, vem fazer parte. Eu tenho certeza que você vai aprender bastante e vai gostar bastante do nosso grupo. Um grupo completo, com pré-lives, duplas e triplas, mercado de gols, mercado de escanteios, finalização, cartão. Clica no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição e chega junto. Por apenas R$19,90 por mês, você pode fazer parte do nosso time. Se não gostar do produto, tem 7 dias para testar, pedir o cancelamento que eu devolvo o seu dinheiro. Combinado? Bora aqui pro bilhetinho. O que eu vou buscar? Vitória do Porto contra o Aroca, jogando em Portugal, obviamente. Inter de Milão, empate anula, jogando contra a Fiorentina. A Inter só não pode perder, jogando em casa, Giuseppe Meazza. Se tudo isso aqui der certo, odd de 1,62. Sorte pro nosso bilhete, sorte para todos nós. Agradeço imensamente a presença de vocês. Não esqueceram, né? Deixaram o likezão? Deixa o likezão que ajuda demais. Se puder, faz um comentário, compartilha o vídeo com o amigo. Deixo aqui um forte abraço, desejo boas operações. Te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!